fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Há muito tempo, nos anos 50, em uma zona rural de São José dos Campos, aconteceu algo. Esta é uma daquelas histórias que os moradores locais sempre contavam ao redor da fogueira, em seus encontros para colocar a conversa em dia. A narrativa começa assim. Era fim de tarde, a poeira vermelha levantava, com o vento fraco em uma pequena estrada do bairro Taquari. O farfalhar das folhas ao vento carregava o cheiro de terra, e junto a ele se escutava as vacas voltando para os currais ao entardecer. A vida ali, naquele pequeno trecho rural, seguia em um ritmo muito lento, marcado pelo despertar do galo cantando, e pelo crepúsculo alaranjado do pôr do sol, sobre as pequenas plantações da comunidade local. Com a aproximação da noite, o canto dos grilos embalava o despertar da escuridão. Para os mais velhos, como meus avós, essas noites tranquilas, por vezes eram cortadas por um medo ancestral. Com a chegada do ciclo da lua cheia, sussurrando a meia voz entre os moradores da comunidade rural, a noite do lobisomem estava prestes a chegar. A história corria de boca em boca, pintando a lua cheia como um prenúncio de terror. Contava-se que, nessas noites, um homem amaldiçoado se transformava em uma criatura bestial, com olhos famintos por carne, e uivos que ecoavam noite adentro, aterrorizando os moradores e assustando as criações, atacando quem cruzasse seu caminho. As galinhas eram recolhidas, as portas e janelas eram trancadas cuidadosamente, e ninguém ousava sair nessas noites. Pobre criatura infeliz, que encontrasse com essa besta em sua frente. Então um silêncio tenso pairava sobre as casas, até mesmo os cães se escondiam de medo. Numa dessas noites, com a lua cheia prateada, a família de minha avó, como sempre se fazia, antes do jantar se reunia na cozinha, com o chão feito de terra batida, com a luz fraca de um candeeiro a iluminar seus rostos apreensivos, cansados pelo trabalho no campo, se alimentaram. E logo em seguida com o café sendo coado na hora, perfumando o ambiente, tentando transformar um pouco o clima, que já era tenso e apreensivo daquela noite. Contavam causos de antigas histórias, que os mais velhos lhes haviam relatado, talvez tentando afastar o medo que já se instalava, com a chegada da lua cheia, subindo ao céu. De repente, um uivo rouco e lancinante, próximo à casa de minha avó, cortava o silêncio da noite. Não era um som de um cachorro perdido. Era algo mais profundo, mais selvagem, maior entre o humano e uma besta. Então os corações dos presentes dispararam, justamente com um arrepio percorrendo a espinha de cada um ali naquela casa. O medo era palpável, denso como a fumaça do fogão a lenha que subia. As crianças se encolhiam nos braços dos pais chorando, e os adultos trocaram olhares nervosos pela situação. O silêncio foi quebrado. É ele, sussurrou alguém, com a voz embargada. Minha avó, uma mulher de fibra e de fé inabalável, apesar do medo, lembrou-se de um ensinamento antigo, passadas de geração em geração, para lidar com a besta, e o fazer ir embora. Em meio ao terror que os paralisava, ela respirou fundo, buscando coragem e com a voz embargada, mas num tom firme, gritou da janela em direção onde a criatura estava. Amanhã, venha buscar um punhado de sal. Um silêncio tenso se formou. Em seguida a sensação de terror pareceu ainda mais pesada, carregado de expectativas. Logo se ouviu um urro forte, acompanhado de passos pesados, se afastando da casa, e ao longe um uivo longo cortou a noite. Naquela noite, a nossa família ficou em uma vigília tensa, imaginando se iria acontecer mais alguma coisa antes do dia raiar. A noite parecia interminável, e cada som ou ruído no quintal, ou um possível vulto no escuro, parecia um prenúncio que a besta estava à espreita. Finalmente, os primeiros raios de sol começou a pintar o céu com tons alaranjados, juntamente com o galo cantando, levando o medo da noite passada. A vida no bairro Taquari começava a despertar, o mugido distante do gado no pasto, com o canto dos pássaros. Pouco depois, ouviram-se batidas na porta. Um silêncio profundo tomou conta da cozinha. Minha avó, com o coração ainda acelerado, abriu a porta.
Para sua surpresa, e espanto de todos que estavam na casa, espiando por detrás dela, ali estava o seu compadre, um homem conhecido e respeitado por todos no bairro. Sorrindo timidamente dizendo: "Comadre, vim buscar o sal que me prometeu ontem." O choque foi geral. Um vizinho amigável, homem que sempre estava presente nas festas da comunidade, prestativo em todos os sentidos. Era ele a criatura que aterrorizava as nossas noites de lua cheia. A incredulidade estampada no rosto de todos. Minha avó, mantendo a compostura apesar da surpresa, entregou-lhe um punhado de sal, sem dizer uma só palavra. O compadre agradeceu, se virou e se foi, deixando para trás um misto de incredulidade e temor. A partir daquele dia, as noites de lua cheia no bairro Taquari ganharam um novo tom. O medo persistia, mas agora vinha acompanhado de olhares para aquele vizinho antes tão comum. Agora a fera possuía um rosto familiar, tornando as noites ainda mais perturbadoras, pois a fera se escondia sob a máscara da normalidade. E assim, cada vez que Lindelma ouve histórias sobre lobisomens, as lembranças da narrativa de seus avós a transporta para as noites escuras do bairro Taquari, onde os acontecimentos e a realidade se misturam. E um simples pedido de sal revelou um segredo sombrio que assombrou uma comunidade inteira na década de 50, afirmando que, em certas ocasiões, algumas coisas deveriam ser mantidas em segredo. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.